Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é, finalmente, mais uma Grid Recipe. Eu prometi que voltaria a gravar os vídeos de Yu-Gi-Oh! Assim que o ProduPass se atualizasse com a nova Master Rule, e isso aconteceu, então eu tô aqui cumprindo a promessa. Os vlogs em si, eu acredito que só devem voltar lá para dezembro. Eu ainda tô na faculdade, na reta final agora, e eu ainda tenho muita coisa para fazer, então eu vou deixar para voltar de vez pro canal depois. Mas por enquanto eu acho que vai dar para trazer os Grid Duels e as Grid Recipes, então vamos nessa. True Draco. Desde que a penúltima banlist deu uma comida de rabo neles, eu me interessei em saber se eles ainda funcionavam. E surpreendentemente, ou talvez nem tanto, a resposta é sim. Eles perderam um pouco de consistência, Dynamite Knight era uma carta do caralho que te permitia ativar tuas traps diretamente do deck, mas mesmo sem ele, o deck ainda consegue ser bem chato, em especial por causa de Masterpiece, Diagram e demais ainda estarem a 3. E isso porque sempre que eu jogo com esse deck eu fico com a impressão de que eu não estou usando ele direito. Se você joga de True Draco há mais tempo que eu e assistiu o Grid Duels desse deck, eu acho que você vai poder encontrar alguns misplays que eu tenha feito. Mas vamos lá, os True Dracos são monstros de nível 5 para cima que você pode invocar por tributo sacrificando magias e armadilhas contínuas ao invés de monstros. Somando isso ao fato de que o arquétipo possui magias e armadilhas contínuas que habilitam normal summons extras, você tem um arquétipo que consegue farmar o campo facilmente sem precisar de Special Summons. E antes da receita, eu não vou ficar repetindo True Draco e True King, True Draco e True King, é o mesmo arquétipo. Isso foi o TCG que bagunçou e obrigou a ficar dizendo os dois ao mesmo tempo. Sempre que eu falar True Draco, funciona com True King também. Vamos à receita. Primeiro, certamente um dos bosses mais chatos de se enfrentar na história desse jogo. 3 Masterpiece The True Draco's Lion King. Esse infeliz é nível 8, que significa que ele precisa de 2 sacrifícios, e ele se torna imune aos efeitos de qualquer tipo de carta que foi usada como sacrifício para invocá-lo. Se você usou um monstro e uma magia, ele é imune a efeitos de monstro e de magia. Se você sacrificou um monstro e uma armadilha, ele é imune a monstro e armadilha. Se sacrificou uma magia e uma armadilha, ele é imune a magia e armadilha. Se você sacrificar 2 do mesmo tipo, ele vai ser só imune a uma coisa, então tente não fazer isso. Sabendo os tipos de carta que seu oponente usa e sacrificando suas cartas de acordo, você pode criar um bicho praticamente invencível. E como se isso não bastasse, ele ainda tem um efeito de disrupção. Uma vez por turno, no turno de qualquer jogador, você pode banir uma magia ou armadilha contínua do seu cemitério para alvejar e destruir uma carta no campo. Um bicho imune a efeitos que pode destruir uma carta todo turno. É só você sentar nesse bicho que você começa a ganhar o duelo sem motivo nenhum. Lembrando que se ele tiver imune a magias, ele não ganha os 300 de ataque que a Field Spell dá a seus monstros, então ele vai ficar com 2.950. O que é alto, mas isso significa que se seu oponente conseguir colocar um bicho de 3.000 ou mais no campo que você não consiga tirar com o efeito dele, o seu bicho vai morrer em batalha, então fique esperto. Seguindo, um Ignis Hit The True Draco Warrior e 3 Majesty Maiden The True Draco Caster. Os dois podem ser invocados sacrificando spells e traps, como eu já disse, mas eles não ganham imunidade a nada como Masterpiece. Os dois são nível 5, então só precisam de um sacrifício, e os dois têm basicamente o mesmo efeito. Se eles forem invocados por invocação tributo, e isso conta sacrificando spells ou traps, você ganha esse efeito. Uma vez por turno, no turno de qualquer jogador, se seu oponente ativar uma carta ou efeito, você pode buscar uma carta True Draco do seu deck. Ignis Hit busca spells, e você pode adicioná-las à sua mão ou ativá-las direto do deck. Majesty Maiden busca monstros para sua mão, não dá para invocar direto do deck. Dynamite Knight tinha esse mesmo efeito usado para buscar as traps. Ele foi banido e o Ignis Hit foi limitado justamente porque as spells e traps nesse deck significam Tribute Folder e normal summons extras, então foi um bug na consistência do deck. Mas mesmo nessas condições ele ainda consegue funcionar bem. Por fim, um Vanity's Fiend. Eu não uso mais porque não é tão simples assim de invocar. Os True Dracos são fáceis de invocar porque eles contam com normal summons extras com os efeitos das spells, mas Vanity's Fiend não tem esse luxo. Ainda assim, é um monstro que enquanto está no campo impede que os dois jogadores façam Special Summon. Você praticamente não é afetado, você nunca faz Special Summon mesmo, mas o seu oponente vai sofrer muito para tirar esse bicho do campo. Se você tiver um Vanity e um Masterpiece no campo, acabou. Seu oponente não pode nem jogar Kaiju por cima, que ele pode fazer Special Summon, muito bom. Hand Traps, eu uso 2 Ash Blossom de Oil Spring. É praticamente obrigatório você usar essa carta no meta atual. Konami, bane essa porra logo, eu não quero ter que ficar enfiando isso em todo santo deck que eu faço não. Eu só uso 2 e não 3 porque Hand Traps conflitam com Card of the Mice. Se eu tiver ela na mão e não surgir uma oportunidade de usar, eu não vou poder esvaziar minha mão para poder aproveitar Card of the Mice ao máximo. E se eu puxar uma com Card of the Mice, eu vou ter que jogar fora no fim do turno, então 2 tá de bom tamanho. Masterpiece e as Spells e Traps já dão disrupção suficiente ao deck. E agora as engines de consistência do deck, começando pela engine Spellbook. 2 Spellbook Magician of Prophecy, 2 Spellbook of Secrets e 2 Spellbook of Knowledge. Eu ainda não tô 100% certo de que essa é a melhor formação nesse deck, mas tá funcionando bem o bastante. O Blue Boy aqui, quando invocado, permite que você adicione uma magia Spellbook do seu deck à sua mão. Spellbook of Secrets faz a mesma coisa, você pode pegar um Spellbook para sua mão, exceto ele mesmo, mas isso inclui o Blue Boy, que ele tem Spellbook no nome. E Spellbook of Knowledge te permite enviar para o cemitério uma carta Spellbook da sua mão ou campo, ou um monstro do tipo mago do seu campo para puxar 2 cartas. Se você tiver um dos buscadores na mão, ative para buscar o outro e então busque a Spellbook of Knowledge para poder puxar 2 cartas. A jogada emagrece o deck
em 3 cartas e é um mais 1 na sua mão, mas gasta Normal Summon. Nesse deck, gastar Normal Summon não é um problema, porque as spells te garantem Tribute Summons extras de qualquer forma. Então a única carta que conflita com essa engine é o Vanity's Fiend, porque ele não tem o benefício de Normal Summons extras. No turno que você usar um Blue Boy ou Vanity, você não vai poder usar o outro. Continuando, 3 cartas demais, uma das spells mais estúpidas que esse jogo já viu. Não sei como esse negócio ainda tá tendo no TCG. Quando ativada, você puxa até ter 3 cartas na sua mão, e aí pelo resto do turno, seu oponente não toma dano, você não pode fazer Special Summon esse turno, e você tem que descartar sua mão inteira no final do turno. Nenhuma dessas restrições importa. Não fazer Special Summon não importa nem um pouco, porque esse deck só tem uma carta que faz Special Summon. O oponente não tomar dano, é só você ativar essa carta depois de atacar. Pronto, não deu em nada. E descartar a mão no final do turno, você pode ter alguns problemas com isso, mas a maior parte do deck é Spells e Traps. Então é muito provável que você vai poder simplesmente baixar a sua mão toda antes de precisar descartar algo. E você tem acesso a múltiplos Normal Summons, então mesmo se você puxar um monstro, é possível que você ainda possa invocá-lo. Essa carta gera vantagem de forma absurda, é completamente estúpida e não deve continuar a 3. 2 Spot of Duality, assim como foi dito com carta demais, a restrição de invocação especial não importa, esse deck quase nunca faz Special Summon, e poder escolher uma dentre as 3 cartas do topo do seu deck ajuda muito. Por fim, 2 Terraforming para buscar as Field Spells. Eu não uso 3 porque, sinceramente, 3 demais e 2 Duality e a Engine Spellbook já são ferramentas boas o bastante para se enfiar no deck. E porque múltiplas cópias da Field Spell com você não é lá muito bom, especialmente se você ativar demais, porque você não vai poder ativar um e baixar outro. Você pode ativar um e baixar Terraforming, então pelo menos isso. Cartas de disrupção, começando com 2 Cosmic Cyclone. Eu tava na dúvida entre Cosmic e Twin Twisters, porque Twin Twisters diminui a minha mão e permite que eu ative carta demais com mais facilidade. Mas considerando que Pêndulos estão voltando agora com Heavy Metal Foes, né, eu decidi usar Cosmic Cyclone. Fora que além de Pêndulos tem um monte de Spell Trap com efeitos no cemitério esses dias, então essa carta ajuda contra essas coisas. Só 2 cópias e não 3, porque as magias do arquétipo também já dão muito poder de back row rate a esse deck, 3 seria exagero. Um The Monarch Stormforth. No turno em que você ativar essa carta, você pode sacrificar um monstro do oponente para fazer uma invocação tributo. A restrição é não poder invocar monstros do extra deck. Oh não, meu extra deck, eu não posso utilizar esse turno, oh não. Remover um monstro do oponente sem alvejar e ainda dar imunidade a monstros pro Masterpiece, essa carta tem que ser usada nesse deck. Agora as spells do arquétipo, 3 True Draco Heritage e 3 Disciples of the True Draco Phoenix. Ambas têm 3 efeitos, um efeito de puxar, um efeito de te dar um normal summon extra e um efeito de limpar back row. Cada um desses efeitos só pode ser usado uma vez por turno. O primeiro efeito de Heritage é, durante a sua fase principal, você pode puxar uma carta para cada tipo de carta True Draco que foi enviado do campo para o cemitério esse turno, monstro, magia e armadilha. Por exemplo, se durante o turno você mandou um monstro, uma magia e uma armadilha True Draco do campo para o cemitério, você puxa 3 cartas. Muito útil, lembre sempre de deixar para ativar esse efeito por último, depois se algum número de cartas já tiver ido ao cemitério. O primeiro efeito da Disciples é um Daigusto Emerald, você mistura 3 cartas True Draco do seu cemitério no deck e puxa uma carta. Você pode reciclar os seus monstros e a True King's Return, que são as cartas que você vai querer usar de novo mesmo. Mas não abuse muito desse efeito, porque você vai preferir que algumas cartas fiquem no cemitério para usar como munição para o Masterpiece. O segundo e o terceiro efeito delas é o mesmo. O segundo efeito, durante a sua fase principal, você pode invocar um True Draco por invocação tributo. Geralmente, quando você ativa esse efeito, você vai sacrificar a própria carta que está ativando o efeito, mas lembre que você não é obrigado. Se tiver outra carta para usar como sacrifício, você pode usar aquela e deixar essa no campo para usar de novo no próximo turno. O terceiro efeito é, se essa carta foi enviada do campo para o cemitério, você pode alvejar e destruir uma magia ou armadilha no campo. Só por invocar um monstro, você vai limpando a back row do oponente. São cartas muito boas e uma das principais razões das pessoas terem começado a usar mais Cosmic Cycle. E agora as Field Spells, mais uma carta super estúpida, 3 Dragonic Diagram. Essa carta também tem 3 efeitos. Primeiro, todos os True Dracos no campo ganham 300 de ataque e defesa. Segundo, a primeira vez que cada True Draco invocado por invocação tributo seria destruído em batalha, a Field protege. O oponente precisa atacar cada True Draco 2 vezes para matar. Será que apela? E o terceiro efeito, uma vez por turno você pode destruir uma outra carta na sua mão ou no seu campo e adicionar uma carta True Draco do seu deck à sua mão. Vamos lá. Primeiro, poder de busca enorme. Todas as cartas do arquétipo podem ser buscadas por esse efeito. Segundo, as suas Spells e Traps têm efeitos quando são enviadas do campo para o cemitério, então sempre que for destruir uma delas, baixe ela no campo primeiro, mesmo que você possa destruir da mão. Até porque isso ajuda no primeiro efeito da Heritage também. E terceiro, te livra de cartas mortas, como uma Ashe ou uma Vanity que você puxou com demais e não vai ter como usar naquele turno. Já vão ser descartados no final do turno mesmo, pelo menos que sirvam para buscar uma magia ou armadilha. Essa carta é muito boa e enquanto ela estiver junto a 3 Masterpiece, esse deck vai continuar sendo viável. Por fim, uma ataquezinha, uma Domain of the True Monarchs. Eu não cheguei a usar tanto quanto eu esperava e você geralmente vai preferir ter a Diagram no campo, mas não é uma carta tão ruim assim nesse deck. Se você não tiver nenhum monstro no deck adicional e for o único que controlar um monstro invocado por invocação tributo, seu oponente não pode invocar do deck adicional. É um lock bem simples, mas efetivo. E além disso, se um monstro invocado por invocação tributo atacar um monstro do oponente, ele ganha 800 de ataque durante o cálculo de dano, bom pra passar por cima de bicho grande. O terceiro efeito não dá pra usar nesse deck, então não importa. E pra finalizar, as Traps, uma True King's Return e 2 True Draco Apocalypse. Assim como
com as duas spells do arquétipo, as traps também possuem efeitos em comum. Primeiramente, se elas forem enviadas do campo para o cemitério, você pode alvejar e destruir um monstro no campo. Funciona quando elas são sacrificadas para invocar seus monstros, então é uma ótima forma de ganhar vantagem de campo ao invocar eles. Cada uma possui também mais dois efeitos que só podem ser ativados uma vez por turno, mas não na mesma chain. O primeiro efeito é o mesmo nas duas cartas. Durante a fase principal do seu oponente, você pode invocar um True Draco por invocação tributo. Eu não prestei atenção nesse efeito e pensei que era durante o turno do seu oponente, mas não, é só durante a fase principal dele, então não espere até a fase de batalha para ativar não. O segundo efeito de True King's Return é uma vez por turno reviver um True Draco do seu cemitério em posição de defesa, mas você não pode fazer invocação especial pelo resto do turno depois de usar esse efeito. De novo, você nunca faz invocação especial de qualquer forma, essa é a única carta no deck que faz, então essa restrição não importa. O monstro revivido com essa carta não vai poder ativar seus efeitos, então essa carta serve para colocar Beatsticks no campo e para juntar sacrifícios para invocar outro Draco, geralmente Masterpiece. Mas agora que a gente não tem mais Dynamite Knight para colocar essa carta no campo virada para cima com facilidade, e esperar um turno e esperar que um True Draco morra para você poder reviver pode não valer a pena. Se for o caso, simplesmente sacrifique ela para invocar alguma coisa. A carta é boa, né? É por isso que ela está limitada, mas você deve calcular para saber qual é o melhor uso dessa carta no momento. O segundo efeito de True Draco Apocalypse é: você pode destruir uma outra carta True Draco que você controla para cortar o ataque e a defesa de todos os monstros do oponente pela metade. É um bom efeito para garantir que você passe por cima dos oponentes, e destruir uma outra carta True Draco pode até te beneficiar, mas de novo, é um efeito lento por ser uma trap, e às vezes compensa mais você simplesmente sacrificá-la para invocar alguma coisa e usar o efeito dela no cemitério para explodir um monstro do oponente. E esse foi o deck. Decks meta depois que tomam lista para ficarem mais justos, mas continuam jogáveis, são bem interessantes de pilotar na minha opinião. Esse deck não é mais o mais poderoso como ele era alguns formatos atrás, mas continua sendo uma boa opção. Se você gostou do vídeo, deixe um like nele para me ajudar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clique no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo novo para você não perder nenhum. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e eu tô de volta, galerinha. Tá,